Olá, pessoas queridas, que Deus Pai esteja com todos. Pai nosso que estás no céu, santo seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como também devemos perdoar a quem devemos. Não nos deixe cair em tentação, livrai-nos do mal. Que assim seja com a graça de Deus. Meus amigos, vamos continuar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis. Nós estamos no estudo do item Ação da Prece e Transmissão do Pensamento. Como ele é um item um tanto longo, não deu para fazermos esse estudo numa só palestra, né? Visto que temos um tempo determinado. Nós vimos na palestra anterior o item 9 e 10. E hoje nós iniciaremos no item 11, sobre essa ação da prece, essa transmissão do pensamento. Vimos tantas coisas maravilhosas, o quanto o nosso pensamento tem poder, tem força, a força da comunicação sem estarmos próximos da pessoa, a força de emanarmos o nosso sentimento a encarnados e desencarnados apenas pela força do pensamento. E o quanto somos responsáveis por aquilo que pensamos, o quanto devemos fazer a faxina da nossa casa mental, não só da casa física, limpar, passar pano, desinfetar e deixar cheirosinha, principalmente da casa mental, tirar todos os lixos que acumulamos durante a vida, os resquícios de orgulho, vaidade, ressentimento, mágoa, julgamento, porque isso vai ser endereçado a alguém. E como está aí nesse fluido cósmico universal, ele vai através das ondas magnéticas e ele vem, ele nos banha também. É como se jogássemos lixo dentro da piscina e aí mergulhássemos lá. Estaremos envoltos na mesma água que aquele outro nosso desafeto mergulhou, não é? Então, devemos cuidar, limpar a nossa casa mental, termos bons pensamentos, emanarmos bons pensamentos, boas energias, porque elas vão, elas chegam. A gente não pode falar assim, vai adiantar de quê? Vai chegar alguém, a pessoa vai sentir-se bem, e nós também. Mas vamos à leitura, né, meus amigos? Pela prece, o homem atrai para si o auxílio dos bons espíritos, que o vêm sustentar, nas suas boas resoluções e lhe inspirar bons pensamentos. Pela prece verdadeira, meus amigos, aquela prece sentida, né? Ele atrai, ele chama para si os bons espíritos que os auxiliarão. Ele adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao bom caminho se dele se afastou. Dessa forma pode desviar de si os males que atrairia devido às suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê a sua saúde arruinada pelo excesso que cometeu e arrasta até o fim dos dias uma vida de sofrimentos. Terá ele direito de lamentar-se por não obter a cura? Não, já que poderia ter encontrado na prece a força para resistir às tentações. Então, meus amigos, olha aqui. Aí o exemplo que se dá, né, é que alguém que está ali com problema de saúde, por excessos que cometeu, e se ele pode ali depois ficar se lamentando, Deus é tão injusto, eu tinha que estar assim? Não, porque ele que fez por merecer.
né? Ele buscou aquilo para ele. Porque não adianta orar, pedir, Deus, me cura, eu tô com efisema pulmonar, Deus que me livre, né? Mas tô com efisema pulmonar, ai, eu tô isso há tantos anos. Ai, Deus, toda noite eu peço. E toda manhã eu compro um novo maço de cigarro e fumo. Vai adiantar? Não. É a responsabilidade pelos atos, pelas coisas que fazemos. Então, por isso temos o livre-arbítrio, por isso que diz que nós atraímos os bons espíritos quando temos a boa vontade também, né? Olha, eu estou assim, mas eu vou me melhorar, eu vou parar com isso que me faz mal. Ai, eu tô com um coração com problema sério, as veias entupindo, mas eu amo uma costelinha de boi feita assim, aquela gordurinha. Meu Deus, estou fazendo o quê? Tomando ali o hipertensivo, tomando um monte de medicação e entupindo as artérias. Então, é bom, mas procure uma coisa que não faça mal. Então, nós temos que nos ajudar, não só orar, mas fazermos por onde, né? Se dividirmos os males da vida em duas partes, teremos uma que o homem não pode evitar, outra que ele mesmo é o principal causador devido aos seus desleixos, desculpem gente, estou lendo errado, devido aos seus desleixos e excessos. Constataremos que onde o homem é o agente, supera em muito a outra. Fica, portanto, bem evidente que o homem é o responsável pela maior parte das suas aflições, as quais se pouparia caso agisse com sabedoria e prudência. O que geralmente nós temos o hábito de fazer? Quando as coisas não vão bem, a gente fala assim, ai, meu Deus, isso é karma, é coisa assim que eu tenho que passar mesmo, e procuro ficar sentadinha e não fazer nada para melhorar. Ou, ai, é um obsessor que não para de me perseguir. Ai, porque não? É minha vizinha, imagina, se não fosse ela, eu não ia estar assim, é o olho gordo dela. E vai por aí afora, coitada, Deus que me perdoe de dar esse exemplo, mas é só para que entendam. Agora, se eu não me modificar, eu estarei sempre ali, rodeado daqueles que estão ali querendo que eu pense exatamente assim. Mas eu posso me modificar e eu vou ajudar aqueles que me rodeiam também, né? Então a gente tem que ter ali, muitas vezes a gente joga a culpa no outro, mas são os nossos excessos e desleixos que fazem isso conosco mesmo. Ou seja, fomos nós mesmos. É certo também que essas misérias são resultado de nossas infrações às leis de Deus que, se fossem respeitadas rigorosamente, não fariam felizes. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação de nossas vontades, não teríamos as doenças que são consequência dos excessos, e nem alternativas que elas ocasionam. Se colocássemos limite à nossa ambição, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos onde cair, e nem por que cair. Se fôssemos humildes, não sofreríamos decepções do orgulho ferido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos. E evitaríamos as desavenças e discussões. Se não se fizéssemos mal a ninguém, não temeríamos as vinganças. Meus amigos, Deus, nosso Pai, que nos ama infinitamente, Ele não criou o mal, né? Ele não quer nos ver mal, Ele quer que sejamos felizes. Mas nós, seus filhinhos, encarnados aqui, alguns ainda desencarnados,
com todos os excessos que nós temos, nós nos estragamos. E excessos de todas as formas, que nós vamos ali cada vez mais instigando dentro de nós. E aí causamos a desordem, né? Aí a gente fala assim: Deus Pai, livra-nos do mal. Mas nós não devemos pensar que é livrar do mal que o outro possa fazer para a gente, mas é aquele mal que já faz parte da gente, que é nosso mesmo. Aquele mal da gula, da ambição, da vaidade, do egoísmo, da inveja, da intolerância. São os maus nossos, é esse mal que a gente pede ao Pai Nosso para nos livrar. Que nós nos livrando disso, nós já vamos estar sendo cuidado do mal que pode advir de irmãozinhos menos felizes e que ainda se comprazem com a maldade. Então, gente, nós temos que olhar para dentro de nós, sabermos direitinho como somos e nos limparmos, né? Nos limparmos. Não querermos ali, porque fulano tem isso, quero ter aquilo também. Porque eu quero comer isso e vou comer, mesmo que eu não possa. A gente tem que pensar, cuidar de nós como Deus cuida de nós, né? Deixar de ser aquela criancinha intolerante, birrenta, sabe? Nós temos que ser a outra face da criança. Aquela criança leve, inocente e que querem aprender. Elas querem, por maior que seja a dificuldade, elas vão lá e tentam de novo e tentam de novo. E é assim que devemos ser, para que possamos sim nos melhorar, nos purificar e realmente fazer com que nossa prece, nossa oração surtam bons efeitos. Que sejam efeitos coerentes, né? É certo também que essas misérias são o resultado das infrações às leis de Deus. Se fossem respeitadas rigorosamente, nos fariam felizes, se não ultrapassássemos o limite do necessário nem das satisfações irrelevantes. Bom, esse pedacinho eu já li, perdão, vamos lá. Admitamos que o homem nada possa fazer em relação àqueles de quem não pode evitar males, e que toda prece seja inútil para os livrar deles, já que não seria o bastante estar livre de todos os males que decorrem de sua própria conduta, né? Se a gente pede a Deus Pai, livrai-nos do mal, se a gente não pode atuar na vida do outro para livrar-nos do mal que vem do outro, podemos livrar de nós mesmos dos males que estamos conosco, que estão ali, que nós somos os causadores, né? Pai, livra-me do mal que existe em mim. Ajuda a eu não ser o mal na vida de ninguém. É isso que nós temos que ter em mente quando fazemos o nosso Pai Nosso. Desculpe. É nesse caso que a ação da prece facilmente se compreende, já que ela tem por efeito atrair a inspiração salutar dos bons espíritos, pedir-lhes a força necessária para resistir aos maus pensamentos, cuja realização pode nos ser funesta. Pode ser fatal, mortal, amargurosa, dolorosa, nociva, desastrosa. Neste caso, não é o mal que eles afastam de nós, mas é a nós mesmos que eles afastam do mau pensamento que pode nos causar o mal. Não impedem em nada os decretos de Deus, nem suspendem o curso da lei da natureza. Apenas evitam que infrinjamos essas leis, ao orientarem o nosso livre-arbítrio. Agem assim de maneira oculta,
sem que se deem a perceber, para não nos considerarmos submissos à sua vontade. O homem se encontra então na posição daqueles que solicita os bons conselhos e os coloca em prática, mas é sempre livre para segui-los ou não. Deus quer que assim seja, para que tenha responsabilidade de seus atos e para deixar-lhe o mérito da escolha entre o bem e o mal. O homem sempre pode obter isso se orar com fervor, e é nesse caso que se podem aplicar estas palavras: pedi e obtereis. É aí que está, meus irmãos, o título. Os espíritos, eles respeitam nosso livre-arbítrio. É preciso que nós tenhamos méritos ali, façamos ali aquela fé sincera, a oração sincera, tenhamos a boa vontade, nos esforcemos para o nosso burilamento, né? E se tivermos essa boa vontade, fizermos a nossa parte, aí sim pediremos e obteremos, porque a espiritualidade amiga está ali e saberão se aquilo é condizente ou não, porque nós mesmos, nos conhecendo, pediremos aquilo que é plausível e não aquilo que é mimo, que é manha, né? A eficiência da prece, mesmo reduzida a esta provação, não seria de um imenso resultado? Estava reservado ao Espiritismo provar a sua ação ao revelar as relações que existem entre o mundo corporal e o espiritual. Mas não é a isso somente que limitam os efeitos da prece. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é negar a vontade de Deus. É recusar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que lhes pode fazer. Por quê, gente? Porque é através da prece que nós buscamos essa ajuda para a gente vencer os nossos perrengues do dia a dia, as nossas batalhas internas, as nossas batalhas não só internas, mas aquelas que temos mesmo, com a família, com os filhos, com o marido, com a cunhada, com seja lá o que for, com o trabalho, né? Aqueles melindres que carregamos. É ali que nós vamos obter essa força para nos restaurarmos. É pela prece que pedimos pelos outros também, para que eles tenham auxílio. Quantas vezes temos ali aqueles amados, ou filhos, ou nora, genro, pessoas que amamos, amigos, mas que ainda sofrem e não têm esse movimento da boa vontade de buscar a Deus, a prece, o auxílio, e que nós podemos ajudá-los e auxiliá-los, né? Dessa forma, né? Então, a oração não são palavras, gente. A oração são sentimentos. Nós podemos... minha filha no dia de hoje está lá longe de mim. Aproveitou, né? Aí, entre Natal e Ano Novo, foi passear com a minha netinha. 2 pessoas que amo imensamente. Estão lá, se divertindo, na água, na natureza, nessa energia de Deus aí, chamada natureza. E eu cá emano sempre esse sentimento de cuidado, de proteção, pedindo a Deus e a espiritualidade que esteja junto delas, para que estejam felizes, pois que passam pouco tempo juntas, né? A mãe trabalha, então a minha neta fica comigo mais tempo, comigo ou na escola. E os poucos dias que a mãe tem de férias, pegou aí alguns deles para poder estar com a Sarinha, onde a Sarinha ama. E lá estão. E a vovó aqui está, aproveitando para gravar e emanar toda a energia do bem, do amor, que às vezes não tem nem palavra. Eu não posso falar para vocês, vou dizer como faço. Não,
É o sentimento de coisas boas que eu mando e tenho certeza que chegarão até elas, para que estejam ali bem sendo cuidadas por essa espiritualidade superior. Isso é a oração. Não são palavras, são sentimentos. Ao atender o pedido que lhe é dirigido, Deus frequentemente tem em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. É por isso que a prece do homem de bem tem mais mérito aos olhos de Deus e maior eficiência. O homem vicioso e mau não consegue orar em fervor e a confiança que só são alcançados pelo sentimento da verdadeira piedade. Do coração do egoísta, daquele que apenas ora com os lábios, sairão de sua boca apenas palavras, mas não os sentimentos da caridade que dão à prece todo o seu poder. Compreende-se assim porque instintivamente pedimos preces em preces em nosso favor a aquelas pessoas cuja conduta nos parece ser agradável a Deus, pois serão melhor ouvidas. Bem, meus amigos amados, não vai dar para continuar ainda esse item, pois que ele é grande e cheio de instruções. Pararemos por aqui e, se Deus assim nos consentir, daremos continuidade e término a ele, a ação da prece e transmissão do pensamento na próxima palestra. Tamanha é a riqueza de colocações que Jesus, Kardec nos coloca aqui para que aprendamos a fazer uma prece realmente recheada. Sabe aquele bolo prestígio recheado que eu amo de paixão? É isso. Esse recheio e essa cobertura e aquele chocolate caindo em volta tem que ser sentimento bom. E não o exagero, dona Silvia Helena, que faz o mal da comilança, mas é só uma comparação para que entendamos. A prece é o sentimento, que possamos sentir tudo de bom por nós, pelo mundo, pelo planeta, por todos os irmãos, independente da religião que professem. Fique em paz, que Deus esteja com todos. Vamos lá, queridos amigos, sempre rogando a Deus e a Jesus que nos assista, que nos auxilie na compreensão da leitura e das reflexões de hoje. Estamos no Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, livro 2º, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Vamos hoje ao item 4, Convulsionários. Kardec pergunta, 481. Os espíritos desempenham algum papel nos fenômenos que se produzem entre os indivíduos chamados convulsionários? Sim, e muito, como também o magnetismo, que é a sua primeira fonte. Mas o charlatanismo tem frequentemente explorado e exagerado seus efeitos, o que o pôs em ridículo. 481-A. De que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem a essa espécie de fenômenos? Pouco elevados. Acreditais que espíritos superiores perdessem tempo com tais coisas? 482. Como o estado anormal dos convulsionários e dos nervosos podem estender-se subitamente a toda uma população? Efeito simpático. As disposições morais se comunicam mais facilmente em certos casos. Não sois tão alheios aos efeitos magnéticos para não compreender esse fato e a parte que alguns espíritos devem nele tomar, por simpatia pelos que os provocam. Nota de Allan Kardec. Entre as faculdades estranhas que se notam nos convulsionários, reconhecemos facilmente algumas de que o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. Tais são, entre outras, a insensibilidade física,
a leitura do pensamento, a transmissão simpática de dores, etc. Não se pode duvidar que esses indivíduos em crise estejam numa espécie de estado sonambúlico desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados sem o saber. 483. Qual a causa da insensibilidade física que se verifica, seja entre certos convulsionários, seja entre outros indivíduos submetidos a torturas mais atrozes? Entre alguns, é um efeito exclusivamente magnético que age sobre o sistema nervoso da mesma maneira que certas substâncias. Entre outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade, pelo que a vida parece haver se retirado do corpo e se transportado ao espírito. Não sabeis que, quando o espírito está fortemente preocupado com uma coisa, o corpo não sente, não ouve e não vê? Nota de Allan Kardec. A exaltação fanática e o entusiasmo oferecem muitas vezes, nos casos de suplício, o exemplo de uma calma e de um sangue frio que não poderiam triunfar de uma dor aguda, se não se admitisse que a sensibilidade foi neutralizada por uma espécie de efeito anestésico. Sabe-se que no calor do combate, frequentemente não se percebe um ferimento grave, enquanto nas circunstâncias ordinárias uma arranhadura provoca tremores. Desde que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, podemos perguntar como, em alguns casos, a autoridade os pode fazer cessar. A razão é simples. A ação dos espíritos é secundária. Eles nada mais fazem do que aproveitar uma disposição natural. A autoridade não pode suprimir essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava. De ativa, ela o torna latente, e com razão para agir assim, porque o fato resultava em abuso e escândalo. Sabe-se, aliás, que essa intervenção é importante, quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Esta questão, trazida por Allan Kardec, nos faz buscar a Revista Espírita de 1859, novembro, que se refere aos convulsionários de Saint-Médard. Sociedade, 15 de julho de 1859. Notícia: François Parris, famoso diácono de Paris, falecido em 1727, aos 37 anos de idade, era o filho mais velho de um conselheiro do parlamento. Naturalmente, devia sucedê-lo no cargo, mas preferiu abraçar a carreira eclesiástica. Após a morte de seu pai, deixou os bens para o irmão. Durante algum tempo, ensinou o catecismo na paróquia de São Cosme. Encarregou-se na direção dos clérigos e lhes fez conferências. O cardeal de Noailles, a cuja causa estava ligado, quis nomeá-lo cura desta paróquia, mas sobreveio um obstáculo imprevisto. O padre Parris consagrava-se inteiramente ao retiro. Depois de ter experimentado diversos eremitérios, fechou-se numa casa do bairro de São Marcelo. Lá entregou-se à prece, às práticas mais rigorosas da penitência e ao trabalho manual. Fazia meias para os pobres que considerava como seus irmãos. Morreu nesse asilo. O padre Parris havia aderido ao apelo da bula Unigênitus, interposta pelos 4 bispos. Ele havia renovado seu apelo em 1720. Assim, devia ser descrito diversamente pelos partidos opostos. Tendo que fazer meias, produzira livros muito medíocres. Dele possuímos explicações da Epístola de São Paulo aos Romanos, da Epístola aos Gálatas
e uma análise da Epístola aos Hebreus, que pouca gente lê. Seu irmão mandou erigir-lhe um túmulo no pequeno cemitério de Saint-Médard, onde iam fazer preces os pobres que o piedoso diácono havia socorrido, alguns ricos que tinha edificado, algumas mulheres que tinha instruído. Houve curas que pareceram maravilhosas e convulsões que foram consideradas perigosas e ridículas. A autoridade foi obrigada a fazer cessar esse espetáculo, determinando o fechamento do cemitério a 27 de janeiro de 1732. Então, os mesmos entusiastas passaram a realizar suas convulsões em casas particulares. Na opinião de muita gente, o túmulo do diácono Parris foi o túmulo do jansenismo, mas algumas pessoas viram nisso o dedo de Deus e mais se ligaram a uma seita que produzia tais maravilhas. Há muitas histórias desse diácono, das quais jamais teriam falado se não houvesse querido transformá-lo num taumaturgo. Entre os fenômenos estranhos apresentados pelos convulsionários de Saint-Médard, citam-se a faculdade de resistir a pancadas tão terríveis que os corpos deveriam ficar esmagados, a de falar línguas ignoradas ou por eles esquecidas, um desdobramento extraordinário da inteligência. Os mais ignorantes entre eles improvisavam discursos sobre a graça, sobre os males da igreja, sobre o fim do mundo, etc. A faculdade de ler pensamentos. Postos em contato com os doentes, experimentavam as dores exatamente nos mesmos lugares onde as pessoas que as consultavam sentiam. Nada era mais frequente do que ouvi-los predizer diversos fenômenos anormais que deveriam sobrevir no curso de suas doenças. A insensibilidade física produzida pelo êxtase deu lugar a cenas atrozes. A loucura chegou ao ponto de realmente crucificarem vítimas infelizes, de lhes fazer sofrerem todos os detalhes da paixão do Cristo. Essas vítimas, o fato é atestado pelas mais autênticas testemunhas, solicitavam as terríveis torturas designadas entre os convulsionários pelo nome de grande socorro. A cura dos doentes se operava pelo simples toque da pedra tumular ou pela poeira que encontravam em redor, que tomavam com qualquer bebida ou aplicavam sobre as úlceras. Essas curas, que foram muito numerosas, são atestadas por milhares de testemunhas, muitas das quais são homens de ciência, no fundo incrédulos, que registraram os fatos sem saber a que atribuí-los. Pauline Holland. Evocação do diácono Parris. Estou às vossas ordens. Qual é o vosso estado atual como espírito? Errante e feliz. Tivestes outras existências corporais depois dessa que conhecemos? Não, estou constantemente ocupado em fazer o bem aos homens. Qual foi a causa dos estranhos fenômenos que se passavam com os visitantes do vosso túmulo? Intriga e magnetismo. Observação. Entre as faculdades de que eram dotados os convulsionários, se reconhecem sem dificuldade, algumas das quais o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. Tais são, entre outras, a insensibilidade física, a percepção do pensamento, a transmissão simpática das dores, etc. Assim, não se pode duvidar de que os crisíacos estivessem numa espécie de estado de sonambulismo acordado, provocado pela influência que exerciam uns sobre os outros, inadvertidamente. Eles eram, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados. Por que motivo toda uma população foi subitamente dotada dessas estranhas faculdades? Elas comunicam muito facilmente em certos casos, e vós
não sois tão estranhos às faculdades dos espíritos para não compreenderdes que eles nisso tiveram uma grande participação por simpatia para com aqueles que as provocavam. Participaste diretamente como espírito? Nem de leve. Outros espíritos participaram? Muitos. Em geral, de que natureza eram? Pouco elevada. Por que essas curas e esses fenômenos cessaram quando a autoridade se opôs fechando o cemitério? A autoridade tinha então mais poder que os espíritos? Deus quis fazer cessar a coisa porque havia degenerado em abuso e escândalo. Foi preciso um meio e ele empregou a autoridade dos homens. Desde que não participastes dessas curas, por que prefeririam o vosso túmulo ao de outro? Pensais que eu tenha sido consultado? Escolheram o meu túmulo calculadamente. Minhas opiniões religiosas, em primeiro lugar, e o pouco de bem que eu tinha procurado fazer foram explorados. Então, esse é o trecho que trazemos da Revista Espírita, que explica esse fenômeno, o qual Kardec quis colocar aqui como um tema. Isso é muito importante porque verifica-se as influências ali que os espíritos podem causar nos espíritos encarnados por conta das questões de simpatia, de mentalização, não é? E nesses casos, essas convulsões, normalmente, como diz aqui, eram espíritos de natureza pouco elevada que estavam ali presentes, e muitos espíritos. Então, para o nosso conhecimento, muitos estados de crise trazem essa condição à pessoa de não sentir dor ou de situações assim, como Kardec nos remete aqui. Então, quanto mais sabemos de nós, mais podemos compreender todas essas situações que podem ocorrer. Principalmente numa sociedade, nesta do caso aqui, dos convulsionários, que havia um certo desequilíbrio. Bom, seguindo, vamos ao próximo item, que é o item 5, afeição dos espíritos por certas pessoas. Pergunta 484. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorar. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem viciar-se. Daí o seu apego, resultante da semelhança de sensações. Então vejam que interessante, né? Nós podemos ter a afeição dos espíritos. Já sabemos que somos rodeados por muitos espíritos e podemos ter a afeição desses espíritos. Mas quais são os espíritos que vão ter afeição por nós? Aqueles que têm simpatia por nós, pelo nosso jeito de ser, pela nossa personalidade. Então, fiquemos atentos e nos observemos. Qual o nosso estado de espírito? Lembrando que os espíritos bons se afeiçoam àqueles que têm tendência ao bem, aos homens de bem, ou que buscam o bem. E os espíritos maus aos viciosos ou que buscam essas situações. 485. A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? A afeição verdadeira nada tem de carnal, mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição, podendo existir, no caso, uma lembrança de paixões humanas. Vejam o que Kardec quer nos dizer aqui. Então fica claro de que, além dos espíritos que têm a afeição por nós, por essa forma que vimos na pergunta primeira aqui, anterior, há aqueles que se aproximam de nós não por afeição, mas por outros motivos, um deles as paixões humanas. 486. Os espíritos se interessam pelos nossos infortúnios?
e pela nossa prosperidade? Os que nos querem bem se afligem pelos males que experimentamos na vida? Os bons espíritos fazem todo o bem que podem e se sentem felizes com as vossas alegrias. Eles se afligem com os vossos males, quando não os suportais com resignação, porque então esses males não vos dão resultado, pois procedeis como o doente que rejeita o remédio amargo destinado a curá-lo. Então vejam, nós sempre estamos ali envolvidos, né, também influenciados, podendo ser influenciados por bons espíritos, se buscamos o esforço no bem. E quando algum mal nos alcança, esses espíritos nos influenciam, nos dando ali a inspiração, a força, né, para que a gente passe pelas provas com coragem, com resignação. Quando a gente não consegue, eles lamentam, né? Eles lamentam porque a gente não entende ainda que muito do que nos alcança como dificuldade é para nos fazer utilizar da nossa inteligência para evoluirmos, resgatar alguma situação ali do passado e que essas situações fazem parte natural da nossa existência nesse planeta em que estamos vinculados por conta da nossa existência passada, que é um planeta de expiações e provas. Então, eles estão ali para nos auxiliar e lamentam quando não conseguimos enfrentar com dignidade as dificuldades. Esses os espíritos bons, né? 487. Qual a espécie de mal que mais faz os espíritos se afligirem por nós, o mal físico ou o mal moral? Vosso egoísmo e vossa dureza de coração. É disso que tudo deriva. Eles riem de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição e se rejubilam com os que têm por fim abreviar o vosso tempo de prova. Nota de Allan Kardec. Os espíritos, sabendo que a vida corporal é apenas transitória e que as tribulações que a acompanham são meios de conduzir a um estado melhor, se afligem mais pelas causas morais que podem distanciar-nos desse estado do que pelos males físicos, que são apenas passageiros. Os espíritos pouco se importam com os infortúnios que só afetam as nossas ideias mundanas, como fazemos com as aflições pueris da infância. O espírito que vê nas aflições da vida um meio de adiantamento para nós, considera-as como a crise momentânea que deve salvar o doente. Compadece-se dos nossos sofrimentos como nos compadecemos dos sofrimentos de um amigo, mas vendo as coisas de um ponto de vista mais justo, aprecia-os de maneira diversa, e enquanto os bons reerguem a nossa coragem no interesse do nosso futuro, os outros, tentando comprometer-nos, nos incitam ao desespero. Então, queridos irmãos, fiquemos atentos, pois estamos encarnados num planeta de provas e expiações e haveremos de tê-las, então, em nossas vidas, as provas e as expiações. E para termos o auxílio dos bons espíritos, precisamos estar sempre vigilantes, buscando o bem, pensando no bem, falando o bem e fazendo o bem. Até o nosso próximo encontro.